Fala galera, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do nosso canal, Passagem de Plantão. Eu sou o Renan. E eu sou o Guilherme. Hoje nós iremos estar mostrando para vocês como é que funciona as matérias da grade curricular do curso de enfermagem. Roda a vinheta. Bom, gente, a primeira matéria que a gente teve contato foi a matéria que abriu o nosso curso. É uma matéria que se chama Fundamentos de Enfermagem. Nessa matéria você vê basicamente a história da enfermagem, desde quando ela surgiu, com a matriarca, que foi considerada a fundadora da enfermagem, que é a Florence, até os dias atuais. Então nessa matéria você vai vendo como a enfermagem foi evoluindo, você vai vendo as atribuições que os enfermeiros foram ganhando ao decorrer do tempo, porque antes algumas atribuições eram só dos médicos, e com o tempo o grau de conhecimento dos enfermeiros foi ficando maior, então eles acabaram ganhando algumas atribuições maiores também. É uma matéria que eu gostei de estudar, mas eu achei ela na verdade um pouquinho maçante. Por quê? Na verdade, quando a gente está pensando em fazer um curso de enfermagem ou algum curso na área da saúde, pelo menos eu achava que eu já ia chegar a aprender alguns procedimentos de enfermagem, eu achava que eu já iria fazer alguma aula prática, alguma coisa assim, e na verdade não é. Então você acaba tendo aquele meio choque assim de começo, nossa, só teoria, que coisa meio chata e tal, mas na verdade é uma fase um pouquinho extensa, que você tem bastante teoria, mas quando começa a prática, começa de verdade mesmo, e fica bem legal, tá? Outra matéria também é a nutrição, que é onde nós iremos aprender sobre a nutrição do paciente durante a sua fase de internação, administrar doses adequadas, aprender também os tipos de sondas que nós vamos administrar a alimentação desse paciente, tanto nasogástrica, tanto enteral. Então são conhecimentos básicos e importantes para o desenvolvimento das nossas práticas no campo de estágio. Outra matéria que a gente viu também, que era uma matéria que eu particularmente gostava bastante, se chamava Ética, e uma outra que se chamava Psicologia. Na instituição que eu e o Guilherme estuda, normalmente é um professor que dá uma matéria pra gente. Então esse professor ele dá essa matéria e depois ele não volta a dar mais aula pra gente. Isso é uma política interna do nosso colégio. Só que essa matéria, no caso Ética e Psicologia, cada uma era aplicada em um momento. Eu tinha Ética antes do intervalo e depois do intervalo tinha Psicologia. Só que as duas eram administradas pelo mesmo professor. Então você acabava aparecendo, você acabava sentindo que era a mesma matéria, mas na verdade ela contava como matérias diferentes. Essa matéria eu brincava bastante, porque pra mim ela parecia o programa Casa de Família, né, Guilherme? Na sala do Guilherme também era assim. Porque essa matéria, ela tinha muito debate. A nossa professora, ela colocava a nossa sala em círculos, e ela dava um tema bastante polêmico da atualidade, por exemplo, sei lá, o aborto, ela falava sobre o casamento gay, e ela queria que todo mundo desse sua opinião. Ou seja, então gerava uma diferença de opiniões muito grande ali na sala, e esse era o intuito dessa matéria, né? Sim, realmente. Na verdade, o intuito dessa matéria é o seguinte: quando você está sendo preparado para trabalhar no ambiente hospitalar, você vai lidar com todos os tipos de pessoas, você vai lidar com todos os tipos de religiões, enfim, às vezes pode acontecer de uma pessoa tomar uma facada tá de um lado e o cara que deu a facada tá do outro lado, ou o assassino de alguém está sendo atendido lá. Enfim, essa matéria ela quer te mostrar que a sua opinião pessoal não pode interferir no seu cuidado de enfermagem. Minha professora sempre falava, o paciente ele precisa do seu cuidado, ele não precisa da sua opinião, certo? Então essa matéria ela quer te traduzir bastante isso mesmo, que você tem que ter ética no seu campo, no seu campo de trabalho, que você tem que saber trabalhar o seu psicológico para não deixar que a sua opinião pessoal, que os seus dogmas pessoais não interfiram no seu tratamento de enfermagem. É basicamente isso que essa matéria fala. E outra matéria também é a saúde coletiva. A saúde coletiva nós iremos aprender como é que funciona o Sistema Único de Saúde, que nós conhecemos como o SUS. É uma matéria também muito importante, porque nós iremos aprender como é que funciona toda a estrutura do SUS e como ele é organizado, e também sobre as doenças que mais acometem as regiões locais, as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, e não somente isso, você vai estudar também muito a saúde da mulher e a saúde coletiva como um todo. DSTs, né? DST, e também outra bem importante são as vacinas. Bastante. Porque nós iremos aprender vacina, então dentro dela tem uns anexos de outras matérias que você vai interligar. Mas assim, basicamente é isso, você vai estudar o SUS, saúde da mulher, doenças crônicas e as vacinas. Uma outra matéria, que é uma matéria bem legal, foi uma das minhas preferidas no curso, durante o curso,
semiologia e semiotécnica. É nessa matéria em si que você começa realmente a sentir que você está aprendendo a enfermagem. Né? Em semiologia e semiotécnica que você começa a ir para o laboratório, você começa a aprender técnicas, você vai aprender a administrar uma vacina, você vai aprender a administrar uma injeção intramuscular, você vai aprender a técnica de passagem de sonda aqui em nutrição. Até então você viu lá em nutrição no começo os tipos de sondas, os tipos de alimentação e você vê o momento que cada uma se usa. Mas aí a técnica correta para fazer a passagem de sonda é nessa matéria aqui que você aprende. Então nessa matéria você vai aprender banho no leito, enfim, tudo relacionado a tudo que você vai usar no campo de estágio é nessa matéria que você vai aprender. Então é nessa matéria assim que dá aquele gás no curso mesmo que você se anima, porque é quando você começa a colocar realmente a mão na prática. É uma matéria bem legal. Realmente. E tem também farmacologia. A temida farmacologia que quando todo mundo chega, farmacologia, porque vai ter matemática, a gente não tem para onde correr, vai ter matemática. Então a farmacologia, a gente vai relembrar conceitos básicos de matemática para quê? Para fazer cálculo de medicação, para administração de medicação para o paciente. Então cada detalhe, cada erro matemático você pode levar um paciente a óbito. Então assim, tem que se levar a matéria com toda minuciosidade, dedicação, porque matemática, eu sei que muita gente não gosta, mas na farmacologia é importante, porque você vai estudar farmacologia e aí entra no anexo também das vacinas, então assim, você tem que saber. Posso só complementar? Essa matéria, quando a gente foi estudar, ela se dividiu basicamente em dois momentos. O primeiro momento você tinha a teoria, então você aprendia a respeito de farmacodinâmica, o que é uma farmacodinâmica, o que é farmacocinética. Nesse primeiro momento você vai ter um contato mais teórico, uma introdução da matéria. É uma coisa mais sucinta porque é um curso técnico, mas você tem sim uma introdução legal do que é farmacologia e por que você tem que estudar. O segundo momento que ela se divide é a segunda parte, que na verdade são só cálculos mesmo. Então você vai ter que, nessa matéria você vai aprender a ler de forma correta uma prescrição médica, você vai aprender a interpretar essa prescrição médica e saber o que o médico quer, porque de repente na unidade que você está trabalhando tem uma dose de uma medicação, o médico quer outra dose. Então, com essa matéria eles te dão os conhecimentos específicos para você conseguir fazer esse tipo de transformação e saber o quanto dessa medicação você vai administrar para que não haja erros. Todo cuidado. E é uma matéria bastante importante, é uma matéria que ela é carro-chefe para você entrar, para você passar em prova de hospital. É uma matéria que ela é muito importante, assim, então assim, o povo tem muito medo dela, ela é um pouquinho complexa, mas não é nada assim de absurdo, só você estudar um pouquinho de matemática, só você rever, pelo menos no meu curso, a minha professora, ela pegou desde o começo mesmo de matemática, ela relembrou conceitos de tabuada, relembrou conceitos de multiplicação, divisão em chave, então assim, foi bem legal mesmo que o pessoal que já estava um tempo fora da escola conseguiu relembrar legal essa matéria. Acaba pegando, né? Você acaba pegando. E também nós estudamos urgência e emergência. É uma matéria que nós vamos aprender assim, os cuidados de como tratar um atendimento em um atropelamento, por exemplo. São cuidados assim, de emergência em situações, porque você tem que aprender a trabalhar também o seu psicológico. Não é somente saber as técnicas, você também trabalha o seu psicológico para atender em situações de emergência. E nessa matéria de urgência e emergência, você tem que aprender também a reconhecer sintomas de determinadas coisas. Por exemplo, nessa matéria eles se enfocam bastante em você saber reconhecer quando uma pessoa está tendo um AVC, você tem que saber os sintomas de um EM, de um infarto agudo do miocárdio. Você tem que saber, enfim, você tem que saber diferenciar. Entendeu? Você tem que saber diferenciar porque o técnico normalmente ele pode estar lá na triagem do hospital e ele que vai dizer o grau de risco que essa pessoa corre. Então ele tem que saber diferenciar, olha, essa pessoa precisa passar na frente, doutor. Não, essa pessoa não precisa, dá para esperar mais um pouco. Então às vezes um erro seu nesse momento pode ser crucial para salvar ou não a vida dessa pessoa, né? É bem importante porque você está ali nos cuidados urgentes, então cada minuto você não pode parar para pensar, você tem que saber realmente para prestar o atendimento. Eu mesmo agora, em dezembro, eu acabei de passar por esse estágio de urgência e emergência, eu vi na prática o que eu tinha aprendido em teoria. Sinceramente é o setor que eu mais gostei, de todos os setores que eu passei eu já sabia que eu ia ter uma afinidade com a emergência, que é uma adrenalina muito grande. Depois mais pra frente eu e o Guilherme a gente vai gravar alguns vídeos também contando sobre o estágio, como é que foi, como é que foi as técnicas, o que a gente fez no estágio, como é que foi os nossos primeiros contatos, que são uma experiência bem bacana, né? Realmente. É um aprendizado, né? As situações... Aprendizado o campo de estágio, gente, é a coisa mais gostosa. É onde você vai colocar tudo que você aprendeu na prática. É bem gostoso o campo de estágio. É bem legal. Bom, galera, por isso, nesse vídeo é só, né? Por enquanto é isso, então. A gente vai pro próximo.
A gente vai pedir para quem não se inscreveu ainda se inscrever. O pessoal tá visualizando bastante a nossa página no Facebook lá, mas ninguém tá curtindo, galera, então vamos curtir para ajudar a gente. Só visualizar não ajuda. E é isso, então se inscrevam no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook, mandem bastante perguntas, a gente tá esperando, já recebemos algumas, né, Guilherme? Recebeu algumas e quem sabe no próximo vídeo a gente vai estar respondendo essas perguntas aí, porque tá chegando umas perguntas bem interessantes. Então, galera, é isso. Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima.